Bem, meus queridos, boa noite. Sejam bem-vindos. Um avisozinho rapidinho para a gente não perder muito tempo aqui. Questão dos vídeos. Realmente o YouTube está complicado, né? O vídeo da última aula foi perdido novamente. Mais um trabalho para o Willer aí, ele vai gravar. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Não vou gravar mais lá para o YouTube e mandar direto para lá. Eu estou gravando aqui no meu computador o arquivo e depois eu vou editar e aí eu mando para vocês. Aí não tem como o YouTube pegar aqui de mim, tá? Então vai ficar esses dois vídeos aí para o Willer vai gravar aí da terceira aula e da quarta aula, né? A existência de Deus, a terceira aula e os atributos de Deus, se eu não me engano, foi a última aula que nós tivemos aí, tá? Então não se preocupe que você vai receber aí o vídeo das aulas, tá? Não esqueça de olhar lá a sua presença, tá? Eu vou mandar para vocês. Hoje, alguns irmãos lá da nossa igreja lá de Capanema, Nonato e companhia, alguns irmãos lá estão numa reunião, tá? Então não esqueça de orar por eles, talvez não vão entrar aí, mas vamos logo justificar aí, tá? Então, nunca esqueça de olhar lá a sua frequência e ver lá se está certinho, como eu estou marcando lá a sua, a sua presença lá, tá ok? No mais, ore por nós, como ele falou, para a semana a gente vai iniciar novos módulos aí, segunda-feira com o Ivaldo, História da Igreja dos Irmãos, terça-feira o Bruce vai reiniciar o módulo Treinamento para Construtores, sobre discipulado, e na quinta-feira o Bernardo e o Willer continuando aí na sexta-feira, tá? Então ore por isso e qualquer coisa, detalhe, posso fazer, lembre daquilo, a gente não quer que o ITG atrapalhe aí as suas atividades, tá? Então se você achar que vai ficar muito pesado, vai atrapalhar, não tem problema. Uma hora ou outra você vai ter oportunidade de fazer todos esses módulos aí do ITG. Tá legal? Ok, Willy, pode assumir aí, Willy. Estamos por aqui. Deixa eu ajudar aqui uns irmãos. Bem, Ricardo, obrigado. Bem, queridos, boa noite a todos. E vamos começar com uma oração. Eu vou convidar o Divanilson. Posso orar para nós, tá, Divanilson, para a gente começar a nossa aula? Um momento muito proveitoso enquanto nós passamos juntos, uma coisa muito bacana que eu creio que não só eu, mas os irmãos têm vivenciado o fato de alguma maneira nós termos comunhão um com o outro, conhecermos irmãos que antes nós não conhecíamos e nós nos sentimos mais fortes assim. Cuida do nosso professor, dê a ele sabedoria do Senhor para que ele possa esboçar, Pai, o assunto dentro daquilo que o Senhor quer que ele transmita, para que possamos ser edificados nesse momento. Cuida da internet, é uma ferramenta muito útil, então não permita que o diabo ele possa ter vitória nesse momento que passamos juntos, dá condições para que todos possam estar tendo um acesso adequado e para ser edificado nessa aula. Em Jesus, amém. Amém. Obrigado, Divanilson. Bem, queridos, conforme o Ricardo falou, houve problema nos vídeos das duas últimas aulas, né? Eu peço perdão, porque essa semana foi uma semana um pouco atribulada, eu não consegui fazer novamente as duas aulas que estão, tá? Mas essa semana que vem, pelo menos uma, eu vou fazer o esforço para colocar para vocês, tá? Para que não haja nenhum tipo de prejuízo naquilo que... para vocês, né? Que vocês possam ter acesso, tirar as dúvidas e todos, ok? Bem, então lá na apostila nós vamos para a página 10, tá? Vamos agora, sim, realmente iniciar o estudo sobre os atributos de Deus. Eu mandei vocês fazer essa pesquisa porque eu também queria ver a ideia que vocês tinham de atributos, né? E alguns colocaram algumas coisas que não são atributos. Ok?
Mas tudo bem, o meu interesse era justamente vocês pesquisarem, vocês irem atrás das coisas, né? Então, por isso que todo mundo que entregou o trabalho tá valendo, tá? O trabalho ele é por tarefa cumprida. E, de propósito, eu falei ele antes da gente estudar os atributos, porque eu queria também aproveitar e ver qual a ideia que vocês têm sobre atributos, né? Porque alguns, não vou dizer quem, tá? Fiquem tranquilos, mas alguns colocaram dons, que são coisas diferentes de atributos, ok? Mas, assim, de um modo geral, eu estou muito satisfeito com o desempenho, tá, de vocês. Muito satisfeito porque eu vi vocês aí indo atrás de um conhecimento que você ainda não tinha estudado, né? Então, eu gostei muito disso, vocês, esse esforço para conseguir aí alcançar. Então, realmente, vocês estão de parabéns, tá? Aqueles que já mandaram o trabalho, parabéns para vocês. Aqueles que ainda não mandaram, já sabe, né? O prazo é até hoje, meia-noite. Certo? Então, você mandando, tranquilo, tá? Vai ganhar o seu pontinho extra, né? Aquele pontinho que vai livrar a barra lá do fizinho, né? Olha, muita gente já se salvou com esse pontinho extra, tá? Não, não despreze ele, porque ele é aquele que ajuda muito, né? Então, queridos, vamos lá, então. Hoje, sim, nós vamos entrar propriamente dito no estudo dos atributos de Deus. Vamos estudar sobre a natureza de Deus e seus atributos. E a primeira coisa que a gente vai entender aqui é que o nosso conhecimento de Deus ele vai se basear sempre, vamos lá, todo o nosso conhecimento de Deus ele vai se basear exatamente naquilo que nós chamamos de revelação. Ok? Nós só vamos conhecer aquilo que Deus nos revelou para sabermos. Ok? Então, a gente não vai alcançar nada além daquilo que é a própria vontade de Deus que nós saibamos. Ok? Então, a gente vai dizer que ele revelou aquilo que ele quer que a gente saiba dele, né? Ok? Então, tudo baseia-se em revelação. Então, para esse tipo, nós temos dois tipos de revelação que a gente vai entender. A primeira é uma que a gente chama de revelação geral. Ok? A revelação geral, ela tem a ver com a própria... A gente pode usar tranquilamente isso aqui. Com a própria natureza, né? Lembra lá do Salmo? Os céus proclamam a glória de Deus. Tal. Quer dizer, essa revelação geral é aquela que está disponível para todas as pessoas verem. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai entender que prova de Deus se revelando é justamente aquilo que todo mundo vê. Na última aula, a gente viu sobre as formas de classificação de atributos. Né? Então, revelação, eu tinha falado, aquele vídeo que nós vimos, né, da Terra pequenina e as estrelas gigantes lá, as coisas grandonas, elas servem para a gente entender que a grandiosidade de Deus, porque fazer algo tão imenso, só alguém tão imenso também, né? Alguém maior. Então, a revelação geral é justamente aquela que faz com que todo homem seja indesculpável perante Deus. Porque ela é revelada a todo mundo. Todo mundo vai reconhecer, né? A natureza mostra, por causa disso, nenhum homem será desculpado. Né? Então, essa é a primeira forma que Deus se revela. E temos a segunda, que é justamente
a mais importante no nosso caso, que é aquela que a gente chama de revelação especial, certo? E a revelação especial é aquilo que consta nas Escrituras. Então, são essas duas formas que nós temos de revelação de Deus. Okay? Deus se revela a nós de duas maneiras. Uma revelação geral, que é para todo mundo, claro, e uma especial, que é justamente aquela que é trazida na palavra dele. Okay? Então, antes de entrar, nós vamos fazer aquela divisão que eu quero fazer, e vocês vão me dizer por que você julga que a revelação geral, como a revelação geral condena as pessoas, faz com que elas não tenham desculpa para apresentar diante de Deus com relação à existência dele. Vocês vão discutir entre vocês por que a revelação geral ela realmente deixa as pessoas sem desculpas para falar, para quando Deus assim cobrar delas, né? De que forma a revelação geral torna o homem indesculpável perante Deus? Menor para vocês poderem discutir, ok? Ok, Willer, acho que todos voltaram. Gente, uma coisa então. A revelação geral, como foi dito aí, e realmente é muito clara isso, essa ideia, ela é algo que o próprio nome diz, ela é geral. Mas, assim, ela não vai trazer conhecimento profundo sobre a pessoa de Deus. E nem é para isso que ela existe, realmente, tá? Ela não existe para levar, na verdade, a revelação geral, como a gente chama, ela não conduz ninguém à salvação, tá? Ela não vai servir para apresentar o plano de Deus, ela não vai servir para trazer o conhecimento de Deus, o conhecimento profundo de Deus até as pessoas. Ela serve justamente para essa comprovação, certo? E justamente para que também ninguém possa alegar, não existe desculpa para ninguém. Não, Deus está aqui. Está claro que ele existe, tá? Agora, a revelação especial, ela que realmente é a coisa mais importante que nós vamos estudar hoje. Justamente, vamos iniciar a entender o que é que Deus revelou sobre ele, para que a gente saiba e possa ter um conhecimento profundo dele. E não somente um conhecimento, mas a revelação especial é que nos traz a possibilidade de nós vivermos o que a gente chama de relacionamento. É através dela que nós vamos ter essa possibilidade, porque é através da palavra dele que a gente vai realmente conhecê-lo. Ok? Então, nós vamos passar agora para o primeiro atributo que nós vamos estudar, e é justamente a primeira característica que nós vamos ver sobre Deus é justamente aquilo que a gente chama de personalidade. Personalidade. É um conceito interessante. A gente costuma dizer, o fulano tem uma personalidade forte. O fulano já tem uma personalidade maleável, né? Só que a ideia principal de personalidade é justamente entendê-lo como um todo. Personalidade, ela não quer dizer temperamento.
Porque alguém, às vezes, eles confundem, né, os conceitos e falam, o fulano ele se irrita fácil, ele tem uma personalidade irritadiça. Não, ele tem um temperamento assim mais forte, né? Só que a personalidade ela vai envolver o quê? O ser como um todo. Ele é um ser como um todo. E dentro da própria ideia de personalidade, a gente vai ver que ele manifesta justamente essa personalidade. Desde o início do relato bíblico, nós vemos Deus se apresentar como alguém que tem uma personalidade, ou seja, ele tem definido todas as suas características. E ele mantém essa unidade de características, ele mantém esse conjunto de atributos, né? Então, a ideia principal é que ele não muda a sua personalidade. Ele não tem mudança. Ele se apresenta como um todo. Então, dentro da personalidade, então, nós vamos ver algumas características interessantes sobre isso. E vamos lá. Na página 11, na apostila, então nós temos aí uma série de versículos e uma série de características dessa personalidade de Deus. E a primeira coisa é o quê? Que Deus é um Deus vivo. Ele vive. Né? Então, olha só, nós temos aí alguns versículos que, claro, isso aí é uma coisa que você vai fazer em casa, completar essas lacunas, né? Que vai ajudar muito para você gravar aí o texto. Mas olha só, alguém aí pode ler Deuteronômio 5:26? Vamos ver o que fala lá sobre o nosso Deus. Exatamente. A ideia, olha só, a voz de um Deus vivo. A ideia que a gente precisa entender é a mesma. Não é aí uma metáfora ou uma outra coisa, não. Estamos falando de um Deus vivo. Então, a primeira dessas características que vou falar sobre a personalidade de Deus é justamente que ele é um Deus vivo. E a manifestação da revelação geral, ela justamente existe porque ele é um Deus vivo. Por quê? Porque dele procedeu a vida, né? Nós temos vida hoje porque recebemos dele. Então a gente viu que isso é um dos atributos comunicáveis. A vida. Então, somos vivos, estamos vivos, porque nós temos um Deus vivo. Então, não é uma força. Agora o Oséias falou, interessante, né? Porque muita gente tenta justificar as coisas falando que existe uma força, existe uma energia que tal. Não, existe um Deus. Porque a energia, ela não é algo vivo. A energia, se você meter o dedo na tomada, você pega um choque, né? Mas, assim, a energia que vai lhe dar um choque, ela não vai falar nada para você, ela não vai reclamar de você ter enfiado o dedo lá, né? Ela não vai dizer, agora eu te peguei, né? Não tem. Ela é uma energia que se dissipa na hora do consumo e pronto. Então, olha só, nós temos aí vários versículos que falam sobre isso. Nós não vamos ler todos eles, tá? Nós não vamos ler todos, justamente porque todos eles vão falar exatamente sobre essa ideia de Deus sendo um Deus vivo, né? Agora, eu quero que vocês vão lá para a página 12. A página 12 tem um conceito interessante, né? Deus é vivo e prova que ele é vivo justamente porque ele pode fazer coisas que seres inanimados não podem. Ok? Nós conseguimos
sentir a presença de Deus, nós conseguimos ouvir Deus. Claro, não ouvir normal, mas a gente é tocado pelo Espírito Santo, né? A gente tem experiência com Ele, quando a gente vê nossas orações respondidas, né? Quando nós nos sentimos confortados quando estamos em alguma dificuldade. Ou seja, a presença dele é sentida conosco, né? E nenhum ser inanimado pode nos trazer essa paz, pode nos trazer esse contentamento, né? Então, apenas um Deus vivo pode interagir. Apenas as coisas vivas podem interagir umas com as outras. Alguém morto não interage mais com ninguém. Não tem como... Porque a gente entende por interagir é a troca de informação, a troca, né? Eu dou, eu recebo. Alguém morto não pode mais fazer isso, né? Então, nosso Deus é um Deus vivo e a gente pode sentir isso em nós mesmos. Eu já senti, e cada um de vocês, com certeza, já pôde sentir conforto quando orou, já pôde ver a resposta da oração, já pôde ver Deus agindo em situações que pareciam impossíveis. E, de repente, a resposta chega. Né? Se eu perguntar aqui, quem aqui já pôde sentir essas coisas, com certeza todos já tiveram essa experiência. No momento de angústia, sentir confortado. Na hora da dificuldade, chegar à solução para o problema. Sentir paz no coração, em meio à dificuldade, mas sentir paz. Isso é a maior prova que o nosso Deus é um Deus vivo. Porque uma força não seria capaz de nos preencher dessa forma. Não seria capaz de nos fazer sentir a presença dele junto conosco. Eu gosto muito quando a gente consegue... eu gosto muito quando eu ouço as pessoas compartilhando, né, as maravilhas que Deus faz na vida deles. Diz, olha, isso aqui não tinha jeito. E solucionou-se. E a gente olha, Deus agiu. Deus trouxe a resposta, Deus trouxe. Então, nós somos a maior prova que Deus é um Deus vivo. Por quê? Porque ele nos deu vida 2 vezes, né? Nos deu a vida e nos deu uma outra vida que nos preencheu aquele vazio que nós tínhamos. Então, olha só, gente. Só mais uma coisa para encerrar sobre o tema da vida. Vida, né? Falamos de um Deus vivo e falamos que nós temos vida por causa disso, né? Então, isso faz a gente ter que lembrar, claro, que existe uma grande diferença entre nossa vida e a vida de Deus, né? Qual é a diferença? É que Deus, ele tem vida em si mesmo. A vida dele, ela independe de qualquer fator externo. Diferente de nós, que nós recebemos de fora para dentro, a vida de Deus, não. Deus é a vida nele. Ele é a fonte da vida. Ok? E independe de qualquer situação, independe de qualquer coisa. A vida de Deus, ela é dele mesmo, tá? Ela não procede de nenhuma outra fonte. Também ela não necessita de nada para ser mantida. Por exemplo, nossa vida aqui, a gente precisa de coisas para mantê-la, né? Precisamos nos alimentar, nos cuidar, nos tratar. Tem toda uma série de coisas que são necessárias para que a gente mantenha a vida. E quando alguma dessas coisas não consegue suprir, a vida vai embora. Acabou.
certo? Então, além de nós recebermos vida de fora para dentro, nós recebemos de Deus, né? Ela também necessita de fatores externos a nós, para que ela persista, né? Já com Deus, não. A vida está nele, é dele, e nenhum fator externo ou interno pode mudar isso. Ok? Ela é absoluta nele. Ele é a fonte, tá? Então, ele é absoluto com relação à vida. Ok? Então, Deus é um Deus vivo, a primeira característica. Agora, claro, não quer dizer também que ele não se importa com a gente ou com qualquer coisa fora dele, não. Pelo contrário, nós vimos no início da aula que a própria natureza é mantida por ele. Alguém dos grupos falou que é interessante que, além de ter detalhes tão perfeitos, as coisas funcionam todas perfeitamente. Nós estamos aqui na Terra, ela está rodando em torno do Sol, a Lua roda em torno de nós, e todas essas coisas estão em perfeito equilíbrio e harmonia. Por quê? Porque Deus tem mantido assim. A Bíblia fala que não somente ele criou todas as coisas, mas como ele as sustenta. Ele que mantém as coisas funcionando direito. Então, se uma árvore transforma o gás carbônico em oxigênio, é porque Deus mantém isso funcionando. Ele precisa de alguma coisa? Não. A ideia que a gente vai extrair disso é que Deus não precisa de nada, nem de nós. Deus não precisa de nós para nada. Mas, mesmo assim, ele mantém e sustenta. Né? Mesmo assim, ele faz. Então, a gente pode ver o grande amor do nosso Deus, porque ele cuida de coisas que ele não precisa. De pessoas que ele não precisa. Nós, o lado humano, a gente sempre cuida das coisas porque a gente precisa delas. É muito difícil a gente cuidar de algo que não tenha alguma importância para nós. Nós precisamos, né? Por isso que a gente cuida. Já Deus não, ele cuida, ele sustenta sem precisar, porque ele é autossuficiente em si mesmo. E daqui a pouco, mais à frente, a gente vai ver sobre a autossuficiência de Deus. Agora, nós vamos ver um segundo atributo dele ainda hoje, que diz também respeito aos atributos de personalidade, que é a ideia principal de que Deus é inteligente. Ele tem consciência e inteligência. Opa! Ou seja, você já imaginou, né? Nós vimos ainda agora a complexidade daquilo que ele criou. Porque se a gente parar para ver realmente, o tanto de vidas, de formas de vida que ele criou, e cada uma com complexidade diferente, características diferentes, estruturas diferentes, precisa ser muito inteligente. E inteligência também é um atributo transmitido à humanidade. Adão era inteligente. Primeiro que ele teve logo um trabalho, né? Vocês lembram, né? Deus criou Adão. Primeiro Deus criou todas as coisas. O homem foi a última coisa criada, né? Mas quando o Adão foi criado, logo ele teve um trabalho bem interessante que exigia inteligência. Ele teve que dar nomes aos animais. E ele deu
características desses animais. Prova que ele era inteligente, sim. Aí aquela piadinha maldosa, né? Então, por que Deus criou Eva depois disso? Aí alguns disseram, porque senão até hoje não estava nome nos animais todos, né? Que Adão ia dizer, é cachorro, ela dizia, é gato. Claro, isso é só uma piadinha sem graça, né? Mas a gente vê que eles tinham conhecimento, tinham inteligência, eram seres conscientes. E isso, lembre-se que eu falei, todos os atributos recebidos pelo homem foram recebidos na criação. Então, até hoje, nós temos a inteligência que foi dada por Deus também para a raça humana. Deus foi a fonte da nossa inteligência. A fonte da nossa consciência. Porque a gente tem que lembrar que nós não temos inteligência por nós mesmos. Isso faz parte daquilo que Deus disse, façamos a nossa semelhança. Né? Ou seja, também vai ser inteligente. Então, Deus é o Deus inteligente. Eu quero que abram aí, vamos ver Provérbios 3, 19 a 20. E outra pessoa abre Romanos 11, 33. Vamos ver alguns versículos sobre a inteligência do nosso Deus. Olha só. Eu vou dar uma tarefa para vocês, tá? E também é uma tarefa optativa, mas eu vi um comentário que é interessante, que alguns dizem que Jó é um livro que as pessoas tratam como um peixe. Que o peixe, a pessoa come a cabeça e o rabo. Mas tem um meio ali, né? E a gente acaba tratando o livro de Jó, lendo o comecinho, né? Jó lá, o diabo, todas aquelas coisas, e aí vai lá para o final, quando Deus restaura Jó, né? Mas eu quero que vocês leiam a partir do capítulo 38, e vocês vão ver a inteligência de Deus. Na verdade, vocês vão ficar maravilhados com a leitura do capítulo 38 até o capítulo 42. Para mim, são os capítulos 1, 2, tá? Tem muitos, mas para mim são um dos capítulos mais maravilhosos que tem na Bíblia. Que você vai ver Deus mostrando para Jó, se mostrando para Jó, através daquilo que ele fez. Jó, a partir do capítulo 38 até o 42, na próxima aula eu vou dar oportunidade se alguém quiser compartilhar, tá? Mas assim, também não muitas pessoas, mas você vai ver maravilha grande desse capítulo. Reforçando a inteligência, Deus como um Deus, como alguém inteligente. E você vai ver lá. Não vou dar, como diz a moda hoje, eu não vou dar spoiler, né? Você vai ler aí os capítulos e aí você vai ver. Que maravilha. Né? Então, vamos lá. Quem ficou com Romanos 11, 33? Olha só, né? Quão profundo o saber de Deus, a ideia é tão profundo que não é, né? Aí Paulo está dizendo, gente, olha, o nosso Deus é uma coisa tão acima do que a gente é, que não tem nem como entender totalmente ele. É por isso que a gente crê que Deus não se revelou totalmente. Porque nós não seríamos capazes de entendê-lo, mesmo que ele revelasse. Então, ele revelou aquilo que era para a gente saber. Claro, quando nós chegarmos lá, que nós conhecermos mesmo, a gente vai ver que é uma maravilha muito maior ainda do que aquilo que a gente imagina. Então, a gente lembre sempre, decorem lá. Não precisa decorar, mas tenham sempre em mente. Deuteronômio 29, 29, que fala justamente disso. Olha, as coisas que estão reveladas são para nós.
Mas as coisas que não são reveladas são de Deus. Então, quer dizer que ainda tem muita coisa que Deus não nos revelou. E olha lá, né? Essas poucas coisas que ele revelou já são para nós grandiosas demais, né? Imagina se ele revelasse tudo, né? Aí sim que a gente estaria assim, em êxtase com a coisa, né? Então, olha só, as características que a gente já viu até agora, né? Das características de personalidade, a gente viu que é um Deus vivo e um Deus inteligente. Deus tem o conhecimento, né? Ele conhece todas as coisas. Isso faz uma das outras características dele, que a gente vai ver mais à frente, um pouco mais a fundo. Mas é a própria ideia da onisciência. Ele sabe tudo. Não somente saber tudo o que acontece, mas ele tem todo o conhecimento de tudo. Sabedoria, também, como eu falei, é um dos atributos passados. Mas, de um modo geral, também um dos mais corrompidos pelo pecado. Porque eu costumo dizer que a inteligência ela é uma faca de dois gumes. Porque ela pode ser usada maravilhosamente, mas ela também pode ser usada miseravelmente. Esses caras que a gente vê na TV, fulano deu golpe, desviou, tudo, são planos ali. Gente, um plano daquele de desvio requer muita inteligência para ser elaborado. Um cara não desvia milhões e milhões sem ser muito inteligente para fazer. Então, eu digo que nós recebemos a inteligência, mas o homem, o pecador, o pecado, ele distorce muito esse atributo, porque ela pode ser usada também para fins errados. Olha, as pessoas quando planejam crimes, vocês viram, deu no jornal, não sei se foi anteontem, mas foram 40 bandidos para assaltar uma cidadezinha do interior. Uma parte foi para onde? Ficou na porta do quartel da polícia metendo bala. Para quê? Para a polícia não sair de lá. Outra parte foi catando os cidadãos que estavam por lá para servir de escudo, né? Outra parte foi para o banco onde ia se assaltar. Quer dizer, você nota que é um planejamento que requer muita inteligência. Não foi na doida, chegou lá e explodiu o banco. Porque se explode o banco, a polícia vem tudo, vai ter aquela coisa. Não. Tinha um grupo atirando na porta do quartel, colocaram um carro fechando a saída e tocaram fogo no carro. Você nota o quê? Inteligência. Usada de forma errada. Né? Então, recebemos de Deus a inteligência, mas ela foi corrompida. E ela é usada, sim, e ninguém pode dizer que não, né? As pessoas, as maiores criminosas, as maiores mentes criminosas, assim, são muito inteligentes. E não só grandes coisas, pequenas coisas também. Né? A inteligência do homem, muitas vezes, é usada para o mal, para o pecado. Então, gente, é importante a gente entender isso. Ok? Somos inteligentes porque recebemos de Deus. É um atributo dele, ele tem a inteligência suprema. E a nós coube inteligência que, muitas das vezes, até mesmo os cristãos usam ela às vezes, né? Para fazer algumas coisas erradas. Todo aquele processo de pecado, né? A inteligência está envolvida. Porque muitos dos pecados que a gente comete, a gente precisa planejar para executar.
Então, nós também não estamos salvos disso. Dizer, ah, não, agora que eu estou transformado, tudo, minha inteligência vai ser só para adorar a Deus? Não. Vai ter vezes que a gente mesmo vai usá-la de forma errada. E aquele que diz que nunca vai fazer é o que está mais perto de cair nela. O último atributo que nós vamos ver hoje, ainda está relacionado ao atributo de personalidade, é a ideia de que Deus tem propósito. Deus tem propósitos a serem realizados. Deus não criou as coisas do nada e para nada. Não. Todas as coisas que existem foram criadas por Ele, têm um propósito. Tudo isso envolve o quê? O planejamento da ilha, né? Ou seja, Deus tem planos que existem somente na sua mente e atua em base a esses planos, como se já fosse uma realidade, né? O animal, por exemplo, ele só reage aos instintos dele, né? E você sabia que, apesar do que pensam, só existem 2 instintos. Ou melhor, só existe um instinto, que é o instinto da sobrevivência. E esse instinto divide-se em 2 coisas: sobrevivência do indivíduo e sobrevivência da própria espécie. Mas instinto não é propósito, né? É uma forma natural de se agir. O homem tem instinto? Sim, com certeza. Quer um exemplo? O bebê nasce. Qual é a primeira coisa que ele faz? Claro, ele chora. Depois de chorar, ele vai fazer o quê? Alguém ensinou ele a fazer isso? Não precisou, né? Ele já nasce sabendo que ele precisa fazer aquilo para sobreviver. É o instinto dele. Não precisa nem ensinar para ele vai fazer. Mas os instintos, eles não estão ligados a propósito, né? E sim é exatamente a ideia de sobrevivência. Ok, mas eu não vou entrar em mérito de instintos, né? Mas a ideia de que Deus tem propósito, tem planos. E eu quero que vocês abram para Efésios 3:11. Olha só. Planos eternos. Sabe? Nós também herdamos isso. Herdamos, não, vou dizer, nós também recebemos isso. Porque nós fazemos planos. Nenhum ser humano vive sem fazer plano. A gente sempre planeja. Uns tem planos grandes, outros planos mais modestos, né? Mas, de todo modo, a gente caminha sempre para algum lugar. Eu tenho um plano, daqui a 2 anos eu quero estar isso, daqui a 1 ano eu quero isso, ou alguns planos mais longos, né? Daqui a 10 anos eu quero estar isso, tal, fazer isso. Por exemplo, eu tenho um plano de, daqui a 1 ano, visitar a Itália. É um plano. Claro que, qual é a diferença do meu plano para o plano de Deus? É que o meu plano pode dar certo ou não. Ele está sujeito a circunstâncias, né? Já os planos de Deus, não, né? Ele é soberano. Então, eu quero que vocês abram Isaías 14:26. Olha só. Deus tem um plano que diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrados, né? Grande nosso Deus. Né? Mas a gente vai aprofundar esse estudo aí quando a gente falar sobre decretos de Deus, tá? Não, tá, nós vamos parar por aqui por hoje. Nós ainda estamos bem dentro do planejamento. São 9h30, a gente cumpriu bem o que a gente tinha planejado para hoje. É bom para também dar uma relaxada. E, assim,
Nós vamos orar agora, mas antes de orar, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida aí ou quer fazer algum comentário. Willer, Oi, deixa eu só dar um diga aí, aviso aí. Antes do Willer orar, para a gente encerrar, eu sei que hoje foi bem complicado aí a internet, alguns tiveram que sair, falharam, não estava dando para ouvir, mas eu acho que era geral hoje mesmo, porque não foi só a maioria teve problema aí de internet. Mas é isso, né? A gente tá sujeito a essas coisas, tá? O vídeo está sendo gravado agora no meu computador. Acho que não é possível que eu perca essa aula de hoje. Eu vou editar e vou enviar para vocês, tá? Eu também quero aproveitar aqui o tempo com vocês para divulgar algo. Deixa eu tirar aqui. Para divulgar algo aí, uma programação da Convenção Nacional, tá? Como vocês sabem, a cada 2 anos, a Convenção Nacional promove aí a grande conferência missionária. Não sei quantos de vocês já participaram. Então, desde 2008, se eu não estou enganado, a cada 2 anos a convenção vem aí promovendo essa grande conferência missionária que é para toda a Igreja dos Irmãos do Brasil. Então, esse ano, 2020, seria o ano da grande conferência missionária, né? Mas aí, claro, você já pode imaginar que a gente vai ter que fazer aí virtualmente, né? Então, eu vou colocar aqui o cartaz que a comissão de missões da convenção que está trabalhando aí. Eu boto aqui no modo. Estão vendo aí o cartaz, né? Então, a comissão de missões tem trabalhado aí nessa grande conferência, tá? A data foi mantida, mês de setembro mesmo, ok? Então, vai ser dia 4, dia 5 e dia 6. Isso é na sexta, dia 4, sábado, dia 5 e domingo, dia 6. O dia 7 de setembro vai cair numa segunda-feira e aí nós decidimos liberar. Então, não, no feriado mesmo do dia 7 de setembro não vai ter nada, né? Para os irmãos ficarem aí à vontade, tá? Então, a programação da conferência vai ser da sexta, começando à noite, sexta-feira, até o domingo à noite, tá? O tema é este que está aí na sua frente: plantar, regar e colher, 1 Coríntios 3:6, tá? Os palestrantes que já estão confirmados, o nosso irmão lá do Palavra da Vida Norte de Benevides, o irmão Isaías Cristal, muitos conhecem. Esse será o palestrante das noites, de sexta à noite, sábado à noite e do domingo à noite, tá? E aí nós vamos ter o Tiago Moraes, pastor da Igreja dos Irmãos lá de Macapá, do Pacoval, e também vamos ter o Messias Dias, que alguns conhecem, que está lá no Uruguai, na terra do Marcos Sanches, né? Ele é da Igreja Cristã Evangélica, se eu não estou enganado, né? Trabalhou com a MEIB, com os índios do Brasil, tá? E ele vai ser um dos palestrantes aí, tá? Então, quero já incentivar, vocês são os primeiros a ouvirem sobre isso, tá? Olha aí o privilégio aí dos alunos do ITG, né? Então é isso, não falte aula, que de vez em quando a gente coloca algo exclusivo aí para vocês, tá? Então aí a conferência missionária da convenção, tá? Marcos Sanches, que faz parte da comissão de missões, algum detalhe mais, Marcos? Quer falar aí? Não, Ricardo. O único que a gente vai tentar como comissão é entrar em contato com los departamentos de missões das igrejas para poder conversar sobre a conferência. A gente vai tentar marcar uma reunião com, no caso, das igrejas daqui de Belém, aquelas que formam parte do departamento de missões. A gente vai querer fazer uma reunião junto com eles.
Ah, Tá? ok. Depois, sobre a conferência, está tudo certo. Qualquer dúvida, pode conversar com a gente. Tanto forma parte da comissão Jeremias, da Ilha Nova Esperança, o Arthur, filho do pastor Vira, e a Silvia, lá Silvia de Castanhal. Tá lá Castanhal, em também. Tomé Qualquer Açu. dúvida aí, a gente está Ok, aqui meus irmãos. para... Então, sobre isso eu vou enviar depois o link para você ver se eu marquei correto a sua frequência lá. Azulzinho é presença, verde é justificado e vermelho é ausente, tá? Então, você me fala se estiver errado lá, porque hoje foi bem complicado aí com essa questão da internet. Eu vi que vários irmãos que saíam, entravam, não conseguiam, não vinha o áudio. Deixa eu ver alguém aqui legal para orar hoje. Auxiliadora. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças a Deus, Senhor Deus, o momento que tivemos de abrir a Tua palavra e aprender coisas maravilhosas a Teu respeito, Senhor, através dessas aulas, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é tudo isso para nós. E te pedimos que o Senhor coloque nas nossas mentes, Senhor, quer que nós aprendamos a Tua palavra, para que possamos viver vidas que Te agradem, Senhor. Muito obrigada por cada um, pelos alunos, pelos professores, pela equipe, Senhor Deus, que está ajudando, Senhor Deus, a transmitir essas lições para nós, Senhor. Muito obrigada. Seja com cada um nesta noite, nos dando, Senhor Deus, uma noite de paz, tranquilo, guardar, Senhor Deus, debaixo da sua proteção. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém.